Bom dia. Compete-me a mim acolher no ISPA mais um colóquio de educação promovido pela Escola de Educação e pelo Centro de Investigação e Educação e, portanto, dar-vos as boas-vindas e desejar 2 dias de excelentes trabalhos. Eu vi com cuidado o programa, comentei, enfim, que de facto é um programa muito rico, muito denso, em que muitas das áreas importantes da educação e da psicologia da educação serão abordadas: a avaliação, a intervenção precoce, o desenvolvimento mediado por expressões artísticas, a literatura, a linguagem, a escrita, o lugar da família nos processos educativos, o desenvolvimento pessoal dos professores, as práticas inclusivas, enfim, penso que praticamente todas as pessoas que se interessam por educação encontrarão nestes 2 dias alguma mesa, alguma comunicação que lhes dirá diretamente respeito e que interessará particularmente. Antes de passar a palavra ao professor Francisco, que é o diretor da Escola de Educação e o grande, enfim, responsável por esta iniciativa, deixem-me dizer-vos que é um gosto para nós, ISPA, que temos uma tradição tão longa na psicologia da educação, abrir as portas a aspectos mais específicos da educação, e por isso talvez o título do colóquio, que é Caminhos Cruzados ou Estradas Paralelas, faça sentido hoje em dia. Para mim, enquanto reitora do ISPA, é um prazer poder acolher-vos e poder dar-vos as boas-vindas a esta atividade que quase a acabar, enfim, o nosso período, estamos quase em férias. Espero que seja para todos enriquecedor, estimulante e deixe, enfim, muitas pistas de trabalho. Gostava de destacar também a importância que tem para todos nós o facto de, para além de comunicações que tanto quanto percebi, enfim, traduzem reflexões que foram sendo feitas, muitas outras apresentam resultados de investigação desenvolvidos no Centro de Investigação e Educação do ISPA ou noutros centros de investigação do país, e destacar a relevância e a importância que tem a investigação no nosso cotidiano e nas nossas práticas. Não basta nós trabalharmos numa área, é importante, é fundamental irmos produzindo a investigação que alicerça o conhecimento. Desejo-vos a todos uma experiência interessante, rica, e 2 bons dias de trabalho. Francisco. Obrigado, Isabel. E cabe-me agora, portanto, a vez de dar as boas-vindas a todos e a todas a este colóquio de educação e começar por agradecer à senhora reitora do ISPA, à professora Isabel Leal, a sua presença nesta sessão de abertura e também as palavras que nos dirigiu. Eu vou começar pelos agradecimentos, senão já sei que me vou esquecer, portanto, quero agradecer também aqui toda a colaboração que o Gabinete de Marketing e Comunicação, portanto, deu à organização deste colóquio, nomeadamente à unidade de eventos, portanto, através da Joana Vicente Pinto e, portanto, ao Ricardo Dumão e ao João Camilo, portanto, que de facto tornaram possível
entre outras coisas, o documento que vocês receberam, portanto, com os resumos e toda a informação, portanto, relativamente ao colóquio. Agradecer, obviamente, aos meus colegas da Comissão de Organização e da Comissão Científica deste colóquio, portanto, por toda a disponibilidade e por conseguirem arranjar tempo no meio da agenda académica atribuada que é nesta altura do ano, portanto, final de ano letivo, arranjarem tempo para pormos de pé, portanto, este colóquio. E dizer que este colóquio, este ano, realiza-se, portanto, em circunstâncias relativamente especiais. Portanto, por um lado, obviamente, devido às circunstâncias em que estamos, portanto, de ser um colóquio online, mas que não quisemos deixar de, este ano, o realizar, uma vez que, no ano passado, portanto, dadas as circunstâncias muito especiais, portanto, que vivíamos então, não foi possível de o realizar e não quisemos deixar, de facto, passar este ano sem que ele acontecesse. Obviamente, nessas circunstâncias online, portanto, é como temos de estar presencialmente, fisicamente, portanto, uns com os outros, mas, apesar de tudo, digamos, não quisemos deixar, de facto, de passar esta oportunidade. Por outro lado, o facto de ser online possibilita também que haja pessoas de outras partes, não só de Portugal, mas do mundo, que podem estar presentes, que de outra forma não estariam. Portanto, tivemos inscrições, de facto, de pessoas de outras partes fora de Portugal. Em segundo lugar, portanto, queria também referir que este colóquio marca também uma diferença relativamente a colóquios anteriores. Portanto, a professora Isabel Leal já referiu, portanto, a longa tradição que, de facto, o ISPA tem, portanto, na investigação em Psicologia da Educação, e sempre chamamos, portanto, aos nossos colóquios de Psicologia e Educação, normalmente, e este ano, portanto, enfatizamos, de facto, a questão de ser um colóquio em Educação. Isto porque, por um lado, este ano marca também o arranque da área de Educação no ISPA, enquanto formação, mas também, portanto, dando mais ênfase àquilo que é o Centro de Investigação em Educação. E, portanto, obviamente que não renegamos o nosso passado, portanto, de investigação e de trabalho, portanto, na Psicologia da Educação. Aliás, portanto, somos uma das unidades de investigação, não formalmente, mas do ponto de vista do grupo de pessoas envolvidas mais antigas do país. Portanto, a unidade de investigação em Psicologia da Educação, portanto, remonta, portanto, ao início dos anos 90 e, portanto, vão alguns anos, de facto, de trabalho de investigação, portanto, em áreas importantes como a aprendizagem da linguagem escrita ou as componentes afetivas dos processos de aprendizagem. E, portanto, mas queríamos, de facto, enfatizar esta componente importante da educação dentro do ISPA, e, portanto, daí esta designação de colóquio de educação. O lema, portanto, que nós adotámos para este colóquio, portanto, reúne uma velha questão epistemológica, se quiserem, portanto, da relação entre educação e desenvolvimento, e obviamente como bons socioconstrutivistas, portanto, do nosso ponto de vista, a educação é exatamente uma forma de potenciar e potencializar o desenvolvimento. E quisemos precisamente reforçar essa ideia dessas relações, portanto, entre educação e desenvolvimento, com o lema que foi escolhido. Portanto, como também já foi referido, portanto, o colóquio conta maioritariamente, de facto, com contribuições de investigadores do Centro de Investigação e Educação e de docentes do Departamento de Escola de Educação, mas também com o contributo de investigadores, docentes de outros centros de investigação, de outras escolas, que amavelmente acederam aos nossos convites e a quem eu desde já também agradeço, portanto, essa disponibilidade para estarem aqui connosco e partilharem aquilo que são as suas investigações, as suas práticas, e desse modo permitirem o enriquecimento daquilo que é, de facto, o programa deste colóquio, que é ambicioso, sem dúvida. Portanto, como a professora Isabel Leal
brincava ontem, portanto, queremos meter o Rocio na rua da Betesga. Esperemos que, de facto, consigamos ter tempo para debater, portanto, todas as questões e problemáticas, portanto, que vão ser levantadas nas diferentes mesas, e espero, portanto, que sejam, de facto, 2 dias produtivos em termos de discussão, debate de ideias, portanto, porque é isso também que é apanágio dos colóquios do ISPA. Para terminar, portanto, eu queria só deixar, portanto, uma nota em termos organizativos. Portanto, vocês terão reparado, portanto, que no final do documento que receberam, portanto, que tem os links para as diferentes sessões. É importante que, de facto, as pessoas estejam atempadamente, portanto, às sessões, para que, de facto, possamos cumprir o calendário que está previsto. Chamar a atenção também que há uns links para umas pausas virtuais para café, em que nós tentamos, de certa forma, criar espaço para que aquilo que habitualmente também acontece em colóquios e congressos, que é precisamente, portanto, os intervalos entre as conferências, as comunicações, etc., servirem para o estabelecimento de contactos, o aprofundamento de relações, etc. E desse ponto de vista, nós criamos essas pausas, que têm as pausas para café virtual, que têm esse link. E nesses links estará, portanto, a Mafalda Campos, que será responsável por gerir o espaço. A ideia é que, se vocês quiserem, portanto, aceder, portanto, a esse link, poderão, se quiserem, portanto, conversar com alguém mais em particular, portanto, pedir à Mafalda, ela criará, portanto, uma sala simultânea em que podem estar reservadamente, digamos assim, conversar com quem quiserem, portanto, e de modo agradável. Portanto, aproveitem o colóquio, aproveitem as pausas para os tais cafés virtuais, e eu espero que, de facto, seja um colóquio bastante produtivo. E Vera, passo a palavra para a primeira sessão, que vai começar já de imediato. Ok, obrigada. Bom dia a todos. E cabe-nos aqui uma responsabilidade a esta mesa de abrir, então, este colóquio em educação. E eu agora ia aqui partilhar convosco. Não. Aqui. Ok, penso que agora as coisas já estão. Portanto, começaria por vos falar um bocadinho sobre a mesa em geral, de que nesta época que nós agora vivemos, de grande responsabilidade e com recursos muito limitados em termos da educação e da psicologia, também se espera que os profissionais da psicologia e do ensino demonstrem o seu valor e os resultados dos seus serviços, que se destinam a melhorar o desempenho dos alunos dentro e fora da sala de aula. E nós acreditamos que a avaliação pode ser usada para substanciar o impacto dos serviços e melhorar as práticas pedagógicas dos professores. E neste sentido convidamos uma série de pessoas para esta mesa, às quais eu quero agradecer a todos terem aceitado o convite que lhes foi dirigido para este tema tão importante, e espero que o debate que agora se inicia contribua para uma reflexão muito válida sobre esta temática da avaliação. Vamos então, antes de eu iniciar a minha comunicação, dizer que cada pessoa vai ter cerca de 15 minutos para intervir, que o João, que nos está a dar apoio, vai disponibilizar para cada um de nós depois o nosso a hipótese de nós nos ligarmos com o PowerPoint,
Findos esse tempo de apresentação, vamos guardar 15 minutos para perguntas que possam surgir e que as pessoas queiram esclarecer, e portanto têm que pôr só nesses 15 minutos, põem a mãozinha que está aí nas reações e portanto nós tentaremos responder às vossas questões. Portanto, vamos iniciar estes trabalhos com uma comunicação que eu vou apresentar, que eu chamei a avaliação e o feedback em contexto. Bem, tenho estado a falar para o boneco. Não estou a ouvir, não sei se me estão a ouvir ou não. Foi agora na parte final, Vera, portanto... Ok, pronto, ok. Ok, então vamos lá começar. Então, esta minha apresentação, eu vou tentar um pouco discutir aqui as concepções que os professores e os alunos têm sobre a avaliação em matemática no primeiro ciclo. Irei depois falar-vos um pouco de como é que estes professores avaliam os seus alunos e compreender e tentar perceber se existem semelhanças ou disparidades entre as concepções de alunos e professores e as práticas desses professores. Portanto, foi um estudo que nós desenvolvemos ao longo de 2 anos e é um estudo que foi publicado agora muito recentemente no Frontiers in Education e que, se vocês quiserem ter informação sobre esta comunicação de forma mais profunda, poderão então consultar este artigo. Tratam-se, é um estudo de caso com 5 professores e os seus respectivos alunos que frequentavam na altura o 3º ano de escolaridade. Ora bem, porque é que é importante estudar estas todas das concepções? Porque é importante que essas concepções estejam realmente alinhadas com as práticas avaliativas dos professores. É também importante estudar estas concepções porque, normalmente, elas também têm que estar alinhadas com as práticas pedagógicas que os professores utilizam em contexto de sala de aula. E, por outro lado, estas concepções de avaliação depois também vão condicionar e, de alguma forma, dirigir o tipo de relações interpessoais que se estabelecem dentro da sala de aula, quer professor-aluno, quer entre alunos. Também é importante estudar aquilo que os alunos pensam sobre a avaliação, porque aquilo que nós temos verificado é que realmente aquilo que os alunos acham que é a avaliação vai fazer com que eles orientem as suas estratégias de estudo nesse sentido. E, portanto, todos nós já sabemos que quando os alunos nos perguntam professor, o teste como é que é a estrutura do teste? Tem resposta fechada, tem resposta aberta? Como é que é? E, portanto, isso vai orientar, no fundo, para eles a concepção que eles têm, a forma como eles vão estudar. E então nós conseguimos categorizar as concepções da avaliação dos alunos e dos professores em 4 grandes categorias, num contínuo, que se distribui num contínuo que vai de uma avaliação mais sumativa, digamos assim, para uma avaliação mais formativa. E aquilo que vocês veem aqui foi, depois de entrevistados os professores em entrevistas individuais e os alunos em focos grupos, foi possível então ter acesso a estas concepções de avaliação e constatar
que, como podem ver, a maior parte dos professores está do lado direito, ou seja, no polo da avaliação para a aprendizagem ou da avaliação formativa, e a maioria dos alunos apresenta uma concepção ali no polo da esquerda, mais junto à avaliação com um propósito de certificação das aprendizagens dos alunos. Então, isto leva-nos a pensar que alunos e professores têm concepções diferentes. Portanto, estes alunos são alunos destes professores. Portanto, os professores acreditam que realmente estes professores acreditam que o propósito da avaliação é para melhorar o ensino e a aprendizagem. Mas os seus alunos demonstram e têm uma concepção de que a avaliação serve para dar uma nota, serve para que eles passem de ano. E, portanto, uma função muito mais certificativa. Aqui, então, o primeiro aspecto que verificamos é um desalinhamento entre as concepções que os professores têm e os seus alunos têm sobre a avaliação, o que começa por ser já problemático. Mas antes de avançarmos por que estas divergências, vamos olhar também para as práticas avaliativas destes professores. Então, nós observamos mesmo dois tópicos de matemática dos professores. Dois tópicos não correspondem a duas aulas, porque um tópico poderia corresponder a 3, 4, 5 aulas, portanto, e nós, sobre dois tópicos que os professores abordaram, que eram iguais para todos os professores, nós fomos observar, desde o início até ao fim do tópico, observar essas aulas e ver como é que eram as práticas avaliativas destes professores. E, portanto, a nossa análise também demonstrou que as práticas avaliativas dos professores são, ao contrário daquilo que eles acreditam ser a avaliação, muito mais sumativas do que formativas. Podem ver aqui que a avaliação, por exemplo, quem avalia em sala de aula é quase sempre o professor. Há aqui um único professor que permite que haja a avaliação entre pares. A maior parte das interações são iniciadas pelos professores. A maior parte das questões colocadas são questões, em termos orais, são questões fechadas, e nem sempre todos os alunos, ao longo dos tópicos, são questionados. Apenas alguns alunos são questionados. Em termos de instrumentos, utilizam vários instrumentos, portanto há alguma diversidade, desde a observação, o trabalho de grupo, fichas que são feitas pelos professores e que vêm nos manuais. Fomos também verificar o feedback oral e o feedback escrito, e também constatamos que este feedback era essencialmente focado na tarefa, ou seja, no produto final. Ora bem, aquilo que nos deu a entender, então, com estas práticas, é que estes professores tentam controlar a aprendizagem dos seus alunos, como é que essa aprendizagem é feita, quando e como é que se dá essa aprendizagem, como é que se avalia essa aprendizagem. O que, de alguma forma, há uma divergência entre aquilo que eles acreditam, porque eles acreditam que a avaliação é um conjunto de práticas cotidianas de sala de aula, em que professores e alunos utilizam a informação que têm para gerar, interpretar, tomar decisões, agir de acordo com essas informações, no sentido de melhorar o ensino e a aprendizagem. Pronto. E, no entanto, quando nós observamos os contextos de sala de aulas, aqui e ali, de vez em quando, vimos algumas práticas que reenviam aqui para uma avaliação
que mais formativa, mas na realidade são aspectos muito pontuais e nada de muito consistente em termos de uma avaliação que regula a aprendizagem. E isto só é possível ser feito se os professores realmente ter uma avaliação para a aprendizagem, desenvolverem uma série de atividades que promovam então nos alunos esta autonomia e esta autorregulação, que é o que se pretende com esta avaliação para a aprendizagem. E é importante, então, aquilo que os professores acreditam realmente, que os alunos têm que possuir um conjunto de estratégias, de competências que lhes permitem monitorizar e compreender o que estão a aprender e autorregular a sua a aprendizagem. Portanto, há que haver aqui, há uma necessidade de compartilhar esta responsabilidade da avaliação e de uma necessidade de co-construção da aprendizagem que se dá em contexto de sala de aula. Ora bem, e também um outro aspecto que nós constatamos é que não só as concepções dos alunos estão muito mais próximas das práticas avaliativas dos seus professores, e isto vem reforçar a perspectiva socioconstrutivista de que as concepções de avaliação são construtos sociais que dependem do meio e das experiências nas quais as crianças estão envolvidas. Realmente as concepções que eles têm vêm exatamente das experiências que eles vivem em contexto de sala de aula. Daí o facto de ser urgente a existência desta harmonia entre as concepções e as práticas avaliativas e uma reflexão sobre este desfazamento, não é? E este desfazamento permite-nos, então, inferir que as relações em sala de aula, entre os diferentes elementos que compõem a sala de aula, são relações muito complexas e que este desfazamento se pode dar a fatores individuais, que têm a ver com os próprios sujeitos, mas também a fatores sociais e contextuais, que poderão estar por trás do facto dos professores não fazerem exatamente aquilo que acreditam que é o melhor em termos de avaliação. E então, para terminar, eu penso que há dois aspectos que eu queria, em termos de implicações, destacar. Uma primeira implicação é nós compreendermos a avaliação dentro de um modelo bioecológico que permite analisar esta influência sobre o indivíduo, dos diferentes fatores, dos diferentes contextos, alguns mais distantes, outros mais próximos, e da forma como eles se interrelacionam, esta interdependência que existe entre estes diferentes fatores e que está a contribuir para este desfazamento entre aquilo que os professores acreditam que deve ser a avaliação, e muito bem, e aquilo que eles fazem na realidade. E, portanto, a aprendizagem deve-se dar num ambiente ecológico em que o todo é mais do que a soma das partes. Portanto, não é um bocadinho disto, um bocadinho daquilo e depois fazer a soma disto tudo que dá, mas é esta interpretação mais bioecológica. Uma segunda implicação tem a ver, então, com o desenvolvimento profissional contínuo dos professores. Eu penso que a formação inicial dos professores não consegue conter de maneira nenhuma todo o conhecimento e todos os procedimentos que atualmente vão emergindo das pesquisas que são realizadas em volta da avaliação dos alunos. E, portanto, há uma necessidade de investir neste desenvolvimento profissional contínuo dos professores e fornecer-lhes uma literacia à volta da avaliação, nomeadamente, por exemplo, à volta do feedback,
a concepção que nós percebemos que os professores neste grupo tinham de feedback era uma concepção que já está muito ultrapassada e que há necessidade então do desenvolvimento profissional contínuo destes professores para que estes desajustamentos, que só são prejudiciais à aprendizagem dos alunos, se vão atenuando. E pronto, fico por aqui. João? Se calhar agora passar a palavra à professora Liliana e ao grupo da professora Liliana, Isabel e Manuela Rosa. Olá, bom dia. Eu vou compartilhar a tela e primeiro vai falar a professora Isabel, depois a professora Manuela e por fim eu. Vou ver se isto corre bem. Ora bem. Antes de mais, aproveito para agradecer o convite. Tenho muito gosto em estar aqui convosco mais uma vez. Acho que já estão a ver. Sim? Então, eu passo a palavra à Isabel. Bom dia, tenho muito gosto de estar aqui convosco e de começar esta nossa apresentação sobre a concepção da avaliação nas orientações curriculares para a educação pré-escolar e como vimos na comunicação anterior, de facto a avaliação formativa, embora tenha sido recomendada pelos diferentes decretos-leis que têm surgido nos últimos anos, parece que ainda não tem passado para as práticas dos professores. E, portanto, nós o que queríamos era explicar um pouco como é que as orientações curriculares entendem essa avaliação e aquilo que temos feito também relativamente à formação, não vamos falar disso, mas também relativamente à formação tem sido um esforço que temos feito sobre o que é a avaliação. E como vimos, a avaliação está ligada às práticas curriculares e por isso começamos com a concepção de currículo que é apresentada nas orientações curriculares para a educação pré-escolar, que é a educação de infância. O currículo refere-se ao conjunto das interações, experiências, atividades, rotinas e acontecimentos, planeados e não planeados, que ocorrem num ambiente educativo inclusivo, organizado para promover o bem-estar, o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Ora, esta concepção de currículo tem algumas implicações na especificidade ou nas características próprias da educação pré-escolar. Em primeiro lugar, trata-se sempre na educação pré-escolar e neste currículo neozelandês, mas também em todos os currículos da educação pré-escolar, nunca se fala de aprendizagens só, mas de desenvolvimento e aprendizagem. Porque são vertentes indissociáveis, aliás, essa indissociabilidade é um dos fundamentos das orientações curriculares, mas neste caso a avaliação é contextualizada nas experiências e oportunidades que são proporcionadas pelo educador e que incluem a organização do ambiente educativo, o grupo, o espaço, o tempo, os materiais e a própria ação do educador e as estratégias que ele desenvolve. Em segundo lugar, incide em todo o desenvolvimento e aprendizagem, não apenas naquelas que resultam das propostas do educador, propostas que podemos chamar de ensino, mas também tem em conta as aprendizagens espontâneas que as crianças realizam ao brincar
e o que fazem o que aprendem noutros ambientes e contextos. E, em último lugar, porque se trata de promover um ambiente inclusivo, esta avaliação também tem um caráter inclusivo, isto é, não é só da responsabilidade do educador, é também partilhada e envolve a participação das crianças e também das famílias. Assim, este desenvolvimento do currículo, que é baseado na avaliação participada pelas crianças, insere-se numa perspectiva de currículo aberto, que é uma perspectiva utilizada, mas que nós nos referimos a Weikart, que faz essa classificação tendo em conta as iniciativas do educador e as iniciativas da criança, e, portanto, é um currículo que não se senta, o desenvolvimento do currículo não se senta apenas nas iniciativas das crianças, nem nas propostas do educador, mas que resulta de uma negociação entre as crianças e o educador, em que o educador aceita as propostas das crianças, as suas iniciativas, mas amplia-as e enriquece-as, mas que não se limita a seguir essas iniciativas, como é nos currículos completamente centrados nas crianças, mas que também faz propostas tendo em conta o que observa e avalia, os interesses das crianças, as suas aprendizagens e desenvolvimento, que também são negociadas com as crianças de acordo com as suas sugestões. E assim, a avaliação é uma forma de conhecimento direcionada para a ação, isto é, como acontece na avaliação formativa, uma das suas finalidades e a sua finalidade principal é apoiar o ensino e a aprendizagem. E a minha colega Manuela vai agora explicitar as implicações disto mais nas concepções e nas práticas. Bom dia, agradeço também a possibilidade de estar aqui e é com muito prazer que venho comunicar estas nossas ideias sobre a avaliação na educação pré-escolar. Ora, para que é que se avalia e como? Avaliar consiste na recolha de informação necessária para tomar decisões sobre o desenvolvimento do currículo. Quer isto dizer que avalia-se para tomar decisões sobre a prática. Para que isto aconteça, diríamos que, ou vou apresentar-vos várias formas da avaliação. E a primeira forma é avaliar para a aprendizagem. Ora, avaliar para a aprendizagem consiste em reinvestir aquilo que se avalia no processo de ensino, ou seja, no processo de aprendizagem. Para que a informação recolhida seja utilizada para fundamentar as decisões sobre o desenvolvimento do currículo, o educador adequa e reformula a ação para que esta seja reinvestida no planeamento. É através da recolha de informação, o educador elabora um conjunto organizado de documentos que lhe permitem periodicamente fazer a sua revisão, a sua análise e refletir sobre a prática. Este processo é designado por documentação pedagógica, o que implica uma diversidade de registros que são coletados e que emergem do cotidiano da ação. Estes registros têm que ser organizados, analisados e interpretados com a intenção de compreender e atribuir significado às aprendizagens, quer das crianças, das aprendizagens das crianças e do processo pedagógico. Para que esta documentação seja suporte do desenvolvimento do currículo, o educador tem que planear a avaliação. E planeia a avaliação escolhendo formas diversificadas de registar o que observa nas crianças,
selecionando intencionalmente os documentos resultantes do processo pedagógico e da interação com pais, famílias e outros parceiros, questionando sobre o que pretende saber ao longo do tempo ou num determinado momento, refletindo sobre o que é mais útil e pertinente recolher, prevendo também como e quando vai fazer e decidindo como e quando organizar e analisar estes registros e documentos. Esta avaliação passa por a autoavaliação da intervenção do educador e a avaliação do desenvolvimento do processo, onde se inclui a avaliação da organização do ambiente educativo, como que é suporte curricular do educador de infância. E, portanto, é essencial esta avaliação, a autoavaliação, a avaliação do processo e a avaliação da organização do ambiente educativo, é essencial numa perspectiva de avaliação formativa em que a avaliação é reinvestida na ação. Este é um processo contínuo e dinâmico que evolui ao longo dos ciclos de avaliação, planificação, ação e novamente a avaliação. Outra forma da avaliação é a avaliação como aprendizagem, ou seja, o que é que a criança aprende ou em que a criança aprende enquanto participa na avaliação. Parte-se do princípio que as crianças têm direitos, como o direito à participação. Reconhece as crianças como atores sociais, competentes, o que garante à criança o direito de ser o principal agente da sua aprendizagem. Tem a oportunidade de ser escutada, de participar nas decisões relativas ao processo educativo e o educador demonstra confiança na sua capacidade para orientar a sua aprendizagem e contribuir para a aprendizagem dos outros. Assim, a avaliação como aprendizagem, a participação das crianças na avaliação e planeamento implica que o educador seja um ouvinte atento, que tome em consideração as suas propostas e sugestões, questionando as crianças, utilizando um tipo de questionamento aberto para perceber melhor as suas ideias e para que tomem consciência dos seus progressos. Esta interação com as crianças permite tomar decisões partindo das experiências vividas para pensarem novas aprendizagens. A avaliação, finalmente, a avaliação da aprendizagem, que centra-se naquilo que foi aprendido, vai se centrar nos progressos das crianças e não na simples verificação dos objetivos pré-definidos a serem atingidos. Consiste em comparar cada criança consigo própria para situar a avaliação da sua aprendizagem ao longo do tempo. Necessita da descrição dos principais progressos realizados por cada criança num determinado período de tempo. Neste processo, importa perceber que nem todas as crianças têm de aprender as mesmas coisas ao mesmo tempo. E, portanto, não há uma regra de todos têm que aprender tudo ao mesmo tempo. E eu agora vou passar a palavra à Liliana, que vai nos falar de como se comunica a aprendizagem. Ora bem, então, comunicar a avaliação, como sabemos, não é apenas transmitir a informação, mas é também escutar e promover as relações de confiança e de compromisso entre os diversos intervenientes educativos, com a intenção de melhorar a prática e a aprendizagem das crianças. Esta fase, digamos assim, deste processo, tem trazido algumas angústias, algumas dificuldades aos educadores e têm-nos questionado bastante acerca disso. E por isso eu acho que é importante detalhar um pouco, afinal, quando estamos a falar da comunicação
dos processos e das aprendizagens que o grupo e cada uma das crianças realizam, estamos a falar de um processo que deverá ser participado, não é? E que é um processo que requer a criação de uma cultura de avaliação baseada na reflexão, de uma partilha sistemática e contínua entre os diversos intervenientes, que são as crianças, são os profissionais e são as famílias. Portanto, não é apenas uma responsabilidade ou uma participação dos profissionais, mas sim de todos os intervenientes. Nesse sentido, comunicar a avaliação implica um esforço enorme de organização e de síntese, bem como a adequação da informação aos interlocutores. E aí é que reside muitas vezes a dificuldade, porque uma avaliação que é alternativa, formativa e que recolhe tantas informações, tantos dados, a dificuldade é de facto depois em conseguir organizar e sintetizar aquilo que é muito importante, que é o mais importante para aquele grupo de crianças e para cada uma das crianças. Sabe-se que o que nós comunicamos como profissionais da avaliação das aprendizagens das crianças, ou seja, o que apresentamos aos pais, o que apresentamos aos órgãos de gestão, não é independente do processo da sua realização. E por isso é importante que os educadores se interroguem, para além das questões que as minhas colegas já referiram, outras que eu gostaria de realçar, como, por exemplo, se nessa comunicação são respeitados os direitos das crianças. Será que temos em conta o superior interesse da criança, o seu direito a ter voz? E também temos em conta os direitos dos pais, porque os pais têm direito à informação sobre a educação dos seus filhos, ao envolvimento no processo educativo e também à privacidade. Enfim, o modo como os educadores comunicam a avaliação das crianças reflete também aquilo que eles são como profissionais e não se podem separar disso, não é? Das suas concepções, daquilo que acreditam e dos processos que desenvolvem. Então, a comunicação, seja ela escrita ou oral, tem por objetivo informar sobre os progressos e as aprendizagens das crianças, de cada uma das crianças, e exige que o educador tenha em consideração não só os destinatários, como já referimos, mas também que respeite os princípios éticos e deontológicos. E nós aqui, nomeadamente na última brochura que publicámos sobre planeamento e avaliação, na DGE, referimos a Carta de Princípios para uma Ética Profissional, elaborada pela APEI em 2011, e que é de facto um documento que nos pode orientar neste sentido. Porque, na verdade, é responsabilidade do educador ter cuidado com a informação acerca da criança, que não a prejudique, que se foque nas conquistas e nas descobertas da criança, que deverá ter presente os direitos das crianças e das famílias, o direito à inclusão, à não discriminação, à diferenciação, à equidade, que esteja presente o superior interesse da criança, o direito dela a aprender, de se desenvolver. Exige também do educador uma atitude de respeito pelas crianças e suas famílias, na informação que presta, não divulgando o que é confidencial acerca da família, da criança, respeitar a sua dignidade, não diminuir a sua autoestima. Muitas vezes isso acontece sem darmos por isso, não é? Portanto, cada palavra que escrevemos sobre a criança tem que ser pensada, não é? E deverá promover a participação da criança na sua avaliação e também a participação da família. A avaliação descritiva, posto isto, não é? E pensando nestas questões que falámos, não há dúvida que a avaliação descritiva é a melhor, que permite transmitir uma visão mais completa da aprendizagem, das aprendizagens que as crianças realizam. Então, é importante que os pais, quando recebem a avaliação dos seus filhos, percebam a sua evolução
o que facilita também o envolvimento dos pais no processo educativo dos seus filhos. É essencial que os pais vejam retratadas a evolução e o percurso educativo da sua criança, ou seja, uma avaliação deve retratar aquela criança. Não é uma avaliação, como referiu já a Isabel, referindo-se à expressão que o professor João Formosinho utiliza, de pronto a vestir, não é? Que serve para todos. Isso acontece muitas vezes, sobretudo quando a avaliação é realizada com cruzinhas, do adquiriu ou não adquiriu. Se olharmos, quando os pais olham para essa avaliação, muitas vezes não reconhecem a sua criança. E muitas vezes também daquilo que nós nos fomos apercebendo, dos testemunhos dos educadores, muitas vezes os pais já nem vão ver o que é que as cruzinhas dizem, mas vão às observações, porque encontram ali algo que diz respeito aos seus filhos. E, portanto, é também útil para os docentes que vão receber as crianças no ano seguinte, quer se trate de outro educador ou quer se trate de outro professor do primeiro ciclo, ter uma informação que seja real sobre aquela criança. Então, foi nesse sentido que na publicação Planear e Avaliar na Educação Pré-Escolar, que foi editado recentemente pela DGE, que se disponibilizaram algumas propostas de como comunicar a avaliação, porque, na verdade, temos resistido em disponibilizar modelos que sejam iguais para todos, até porque não é isso que defendemos nas orientações curriculares, em todos os documentos relacionados com o currículo na educação pré-escolar, mas percebemos, na verdade, que havia uma grande necessidade dos educadores de terem algumas propostas que os pudessem ajudar nesse sentido. Então, eu gostava hoje de realçar esta proposta em especial, que é a proposta de comunicação da avaliação das aprendizagens da criança, em que que sintetiza, no fundo, o que foi mais relevante no processo educativo em determinado período de tempo, não só de cada uma das crianças, mas também do desenvolvimento do processo educativo do grupo. Ou seja, nós propomos que no início dessa avaliação individual de cada criança haja uma síntese do processo educativo desenvolvido pelo grupo ao longo do período a que se refere à avaliação, no fundo para também contextualizar o processo que se desenvolveu durante esse período de tempo. Dado que a avaliação, como já referimos anteriormente, é também base para o planeamento, esta síntese pode também ir dando algumas pistas do que será o passo seguinte, não é? Para o planeamento do grupo de crianças. Depois um outro aspecto são as aprendizagens e progressos da criança, daquela criança, não é? Em que se descreve de forma sintética os progressos e as aprendizagens dessa criança, os que são mais significativos para o seu percurso, porque não conseguimos descrever tudo, acontecem tantas coisas nesta idade, não é? São tantas as aprendizagens que é isso mesmo que os educadores nos dizem, e eu também sou educadora, também já fiz muitas avaliações e descrições sobre o processo educativo das minhas crianças e é difícil realmente não descrever tudo, porque consideramos que tudo é importante, mas isso é um treino, é um caminho que se vai fazendo e quanto mais fizermos melhor, somos capazes de nos focarmos naquilo que é essencial para aquela criança e que queremos registar, descrever para a sua família, para o professor de primeiro ciclo, para o educador que vai receber essa criança a seguir. Portanto, nessa síntese deve ser evidenciado o mais significativo e também definir pistas para a continuidade educativa, ou seja, para o planeamento. Nessa proposta
e em coerência com aquilo que temos vindo a dizer, não é? Sabemos que a criança tem direito a ser, acreditamos que a criança tem direito a ser protagonista da sua aprendizagem, deve incluir também uma autoavaliação da criança, que corresponde ao registro da voz da criança sobre as experiências e as aprendizagens que ela escolhe destacar, e que o educador vai tomando nota. Porque estas notas que o educador vai tomando não é no final do terceiro período, nos 3 dias que tem para fazer a avaliação. Aí é para fazer a síntese, para descrever. Mas, entretanto, e como disse a Manuela muito bem sobre a documentação pedagógica, vai recolhendo essa informação, não é? Vai-lhe dando significado e depois procura descrever nesta síntese, nesta comunicação, o que de facto é importante. E também vai escutando a criança ao longo do processo, o que é que ela gostou de fazer, o que foi muito importante para ela. Essas notas depois pode, então, espelhá-las nesta autoavaliação e em negociação sempre com a criança. Outro aspecto que consideramos importante é recolher a perspectiva das famílias sobre o percurso educativo e o progresso das aprendizagens da sua criança, acerca e também o modo como pode continuar a apoiar o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem. Muitas vezes é preciso também ter sempre o cuidado de poder dar resposta ou ajudar cada uma das famílias, de acordo com as suas características, a ter a poder usar esse direito de também ter uma voz na avaliação da sua criança, e por isso cabe ao educador encontrar estratégias para ouvir a voz das famílias, porque nós sabemos que muitas famílias não gostam de escrever, outras não se sentem à vontade, portanto cabe ao educador criar essa relação e ir escutando as famílias e negociar com elas aquilo que é importante registar nessa descrição. E como não temos mais tempo, se calhar já ultrapassei, não sei, em jeito de conclusão, diria que esta avaliação, que assenta na análise de documentação recolhida ao longo do processo e que é periodicamente analisada, tem diferentes denominações na literatura da avaliação, tais como a avaliação alternativa, a avaliação formadora, a avaliação contextualizada ou a avaliação reguladora. De acordo com Domingos Fernandes, 2008, consideramos mais significativo designá-la como avaliação formativa autêntica, cuja função é melhorar as aprendizagens e o ensino e que é verdadeiramente alternativa à avaliação formativa de inspiração behaviorista. E fico por aqui, muito obrigada. Eu posso ligar o som. Já está. Leonor, acho que já pode ligar-se. Muito bem. Ok. Leonor, antes de avançarmos, só pedir que realmente não se esqueçam que são só 15 minutos, senão depois as outras pessoas não ficam com tempo para fazer as suas apresentações. Obrigada. Sim, senhora. Eu queria começar por dar os bons dias a todos e a todas, agradecer o convite, dizer que tenho muito gosto para estar aqui e poder em conjunto refletir sobre uma temática que muito me agrada e da qual tenho trabalhado durante longos anos. E, portanto, vou agora partilhar também a minha tela. Espero que esteja a ver. Sim.
Muito bem, e portanto, como o próprio título indica, vou-me focar no feedback. Certamente que todos vós concordarão comigo que o feedback é um elemento-chave na avaliação formativa. Há, aliás, alguns autores que dizem que é talvez o mais poderoso mediador para melhorar a aprendizagem. Podemos ter aqui dois entendimentos sobre o que é o feedback, ou nos focamos no feedback ou nos seus efeitos, e há alguns autores que dizem que quando o efeito não é positivo, não é feedback. Não é essa a perspectiva que estamos aqui a assumir, porque senão ela seria muito redutora. Se queremos estudar o feedback, temos que estudar no seu âmbito mais amplo e, portanto, considerar todo aquele que for informação que for dada intencionalmente para ativar os processos cognitivos e metacognitivos do aluno, no sentido de melhorar as suas aprendizagens. E procurando sempre que ele seja um processo dialógico. Mas, como é evidente, o feedback não é objetivo em si mesmo, mas sim um meio para podermos potenciar, para podermos melhorar o desempenho e, consequentemente, a aprendizagem. E, portanto, o que importa, na minha perspectiva, é estudar a eficácia do feedback e é com base, digamos, na investigação que temos realizado há 2 décadas para cá, não individualmente, mas que tenha investigado colaborativamente com um conjunto de outros investigadores e com professores no terreno. Portanto, tem sido sempre essa a nossa forma de trabalhar, desenvolvendo investigação, seguindo sempre um paradigma interpretativo, construir, a dada altura, este quadro de referência que identifica um conjunto de variáveis que vão, de alguma forma, influenciar, ter uma ação na eficácia ou não eficácia do feedback. Queria dizer ainda que vou agora tentar recorrer à investigação portuguesa que desenvolvemos, que está, aliás, em linha com a investigação internacional e que cobre, sobretudo, o terceiro ciclo de ensino secundário e disciplinas mais, sobretudo, da área das ciências e com uma incidência maior na área da matemática, devido à minha formação. E, portanto, é considerado por muitos que há aqui um conjunto de características que poderão ser potenciadoras do feedback. E, como podem ver aqui, há algumas que estão mais focadas, digamos, no feedback oral, outras poderão fazer mais sentido no feedback escrito. Por exemplo, no feedback oral, o saber esperar é, de facto, um aspecto decisivo e está muito evidenciado na investigação de que o silêncio que se cria entre a questão que o professor coloca e a espera pela resposta do aluno é muito pesado para o professor e isso muitas vezes leva-o a antecipar a resposta e, aliás, há alguma investigação que identifica, de facto, muita investigação que identifica que isso é uma realidade e que vai estar progressivamente a melhorar. E é certamente focado no feedback oral. Já, por exemplo, quando a gente fala na forma mista, interrogativa e afirmativa, em frases curtas, claramente estamos a falar no feedback escrito. Mas quando falamos, por exemplo, aqui em apontar pistas de ação futura, aplica-se quer ao feedback oral, quer ao feedback escrito. E, portanto, há aqui um conjunto de características que a investigação nos evidencia que são potenciadoras de eficácia. E elas levantam, obviamente, alguns desafios, portanto, considerá-las, respeitá-las, levanta algumas dificuldades adicionais, não é? Os tais silêncios, como eu já referi, que é uma prática dolorosa e momentos mortos são antinaturais. Há a questão das questões que se colocam, se serem fechadas ou abertas, têm potencialidades diferentes em termos da potencialidade para a aprendizagem.
A questão do serem de baixo nível cognitivo ou de elevado nível cognitivo também. Relativamente à questão do tempo de espera, tem aqui, por exemplo, um exemplo de um estudo desenvolvido pela Filomena Pinto e por mim própria, em que esta aqui é a questão da análise de um professor, as intervenções orais de um professor que vai questionando os seus alunos, e foram contabilizadas este número de intervenções numa aula de 90 minutos, que dá mais ou menos 7 minutos por cada intervenção. E o professor, o que é aqui mais interessante é que o professor, quando se confrontou com este resultado, isso levou de facto a tomar uma consciência e a refletir sobre o que é que poderia fazer para melhorar esta sua prática. E para além disto, há a ideia de que, de facto, o papel de intervenção do professor pode ser distinto e adequado em diversos momentos do trabalho à volta de tarefas na sala de aula. Só a título de exemplo, e porque, de facto, analisar as intervenções do professor na sala de aula requerem referenciais, não é? Por exemplo, a Vera utilizou um bocadinho desta ideia da dinâmica, quem a produz, a quem se dirige, e nós, Jorge e eu em particular, pensámos e já aplicámos esta grelha, que é apenas um exemplo de uma forma possível de fazer essa análise. De qualquer maneira, estas características estão identificadas, mas, no entanto, isto nem sempre é eficaz. E trouxe-vos aqui um pequeno exemplo de um estudo desenvolvido no 5º ano de escolaridade em matemática, em que o professor João faz esta interação entre o professor e os alunos, e se repararem, porque é um extrato muito pequenino, o professor envolve mais do que um aluno, portanto envolve outros alunos, não identifica o erro, recorre às experiências anteriores dos alunos, portanto vai buscar os pentaminós, que foi uma experiência anterior, usa uma linguagem aparentemente acessível, dá tempo ao aluno responder-se, como vi aqui, o professor não questiona e depois dá a resposta, mas, no entanto, esta interação não é de todo eficaz. E o próprio professor, depois de uma reflexão sobre esta interação e a parte da aula, constata que, de facto, eu estava ali à espera que desse ali o clique, por isso é que eu empatei, portanto continuei a perguntar, mas não fizemos a revisão final e, portanto, a coisa não funcionou. Se nós pensarmos na questão dos fatores associados aos alunos, que é uma outra das dimensões que identifiquei naquele quadro de referência, verificamos que a investigação aponta para que os estudantes preferem feedbacks específicos aos gerais, que claramente o impacto do feedback parece ter uma relação com o desempenho do aluno, e esta é uma grande questão que ainda hoje não temos uma resposta direta, quer dizer, somos capazes de explicar, mas não somos capazes de avançar, de saber como resolver este grave problema, e que um feedback eficaz tanto pode ser dado pelo professor como pelos seus pares. E, portanto, temos aqui alguns resultados ou alguns dados que evidenciam aquilo que foi enunciado. Também quanto às variáveis do contexto, há aqui algumas questões que são absolutamente óbvias, digamos, que é para que o feedback tenha seja potencialmente eficaz. É evidentemente que os alunos têm que pensar na tarefa antes de receberem feedback, porque senão aquilo não faz sentido. A questão da relação de confiança, de um contexto, do ambiente de sala de aula, em que haja confiança em uma das partes, é essencial para que o feedback possa acontecer e seja bem recebido, quer entre pares, quer entre professor e alunos, e usar diversos recursos que facilitem o trabalho do professor é uma estratégia utilizada mesmo para professores que desenvolvem de forma sistemática
fornecimento de feedback, mesmo no ano, 12º ano, e aqui a Leonor é uma professora de inglês e usa, por exemplo, os recursos da plataforma Moodle. A professora Hilda é uma professora de matemática também do 12º ano e que também usa diversos recursos para poder ir dando feedback aos seus alunos. E eu queria aqui chamar a atenção porque realmente é considerado o 12º ano um ano particularmente de grande tensão, porque, como sabemos, existem os exames para acesso ao ensino superior e a matemática é um exemplo paradigmático disso, mas, no entanto, há professores que dão feedback de forma regular. Ainda a questão da relação e da complementaridade entre o feedback escrito e o feedback oral, e, de facto, há muitas vezes a preocupação de será que ele está claro, mas não é um drama se o feedback escrito não estiver claro, porque há sempre a oportunidade de, na aula seguinte, o aluno colocar a questão ao professor, pedir clarificação e, portanto, a questão do feedback oral completar o feedback escrito é, de facto, um aspecto determinante para a sua eficácia. No entanto, mais uma vez, há questões bastante problemáticas, que é, por exemplo, em situações em que são fornecidos comentários iguais a produções muito semelhantes, a eficácia do feedback é distinta. Portanto, há alunos que melhoram e há alunos que não são capazes de melhorar, embora aparentemente o caminho que percorreram até àquele ponto de situação seja aparentemente o mesmo. O que nos leva a pensar que a necessidade de um conhecimento muito profundo do professor sobre cada um dos alunos. E que, de facto, o fornecer feedback é algo que se aprende, como tantos outros aspectos da prática do professor. E assim, considero que provavelmente o meu quadro de referência de onde parti está incompleto. Portanto, há aqui que incluir também a dimensão do professor, para além da dimensão do feedback, dos alunos e do contexto. E não só o conhecimento profissional nas dimensões que nós já conhecemos é determinante para o fornecimento de um feedback que respeite as tais características enunciadas, mas também porque se revela absolutamente essencial o tal conhecimento profundo sobre cada aluno para que nós possamos incluir essa dimensão também no fornecimento do feedback. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Leonor. Passamos agora ao Jorge, professor Jorge Pinho. E vou compartilhar a tela. Está compartilhado, mas está forte. Não, não está no modo de apresentação. Está agora. Portanto, ia iniciar aqui a minha apresentação, a minha reflexão, partilha da minha reflexão, mas antes disso queria cumprimentar todos e todas. Queria agradecer o convite por poder estar aqui e partilhar convosco algumas ideias sobre avaliação e dizer que é sempre um prazer voltar a esta casa agora de modo virtual, mas pronto, onde tanto aprendi. E fazer aqui um reparo, por culpa minha, eu, a meio do percurso, quando pensei o que é que ia fazer, dei aquele título sobre as imagens dos alunos, sobre as representações dos alunos nos últimos 20 anos, mas aquilo que depois decidi inverter e fazer um trabalho sobre as imagens, apresentar-vos
aqui uma pequena intervenção sobre as imagens, sobre a avaliação, em avaliação dos alunos do 4º e 9º ano sobre as experiências avaliativas. Nestas coisinhas, nestas coisas. Estas setinhas, tira a coisa com a mão, a setinha. Nós sabemos que a avaliação, desculpem, portanto, a avaliação não é mais, ou pelo menos não é mais entendida como algo parecido com uma balança ou com um metro, pelo menos em termos conceituais, mas a avaliação é de facto um processo de interação, não só de recolha de informação, como da sua análise e de uma tomada de decisão num contexto de comunicação localizada. Portanto, podemos dizer que a avaliação é de facto todo um processo de interação entre pessoas, quer os atores estejam presentes ou não. E porquê? Porque, de facto, a avaliação coloca aqui um problema que é a avaliação não é um objeto tangível, mas a avaliação é algo a que nós acedemos através de um processo mediado. Tenho aqui um exemplo. O professor coloca normalmente um pedido. Este pedido é uma atividade que o aluno está a desenvolver. O professor tem sempre uma ideia, quer dizer, mais ou menos clara, do que é que pretende e o que é esse pedido bem realizado ou bem feito, ou esse trabalho bem feito, e portanto, tem expectativas em relação ao produto muitas vezes não sempre, o que o professor espera não é enunciado e, portanto, o aluno, para realizar aquilo que o professor quer, tem sempre que fazer uma interpretação do que é que se pretende com a tarefa. E nós sabemos que isto às vezes é mais explícito ou menos explícito. E é em função desta interpretação do aluno que ele realiza e produz algo. E, portanto, a avaliação muitas vezes está sempre nesta relação da construção de um juízo avaliativo entre a produção, entre aquilo que o aluno faz e aquilo que o aluno espera. E aquilo que o professor espera. E, portanto, em toda esta interatividade e é neste ambiente que o aluno e o professor, igualmente, vão construindo as suas imagens, as suas ideias sobre a avaliação. E, portanto, esta ideia de avaliação, que a avaliação é algo de contextualizado, nós temos hoje ideias incontornáveis, não é? Ou realidades incontornáveis, que a avaliação é hoje um tema de debate na esfera social, não é? Um debate alargado. E, em segundo, uma outra ideia é que não há uma avaliação universal. Não há, assim, uma espécie de forma de fazer que seja universal. Porque a avaliação, tendo em conta ali o primeiro slide, o contexto onde ela se desenvolve, nós percebemos que a avaliação acontece de determinada maneira e é influenciada pela organização, onde ela decorre, não é? A organização das escolas, o funcionamento, se é numa situação de exame, se é numa situação de sala de aula, e também pelos diversos atores, a forma como o professor coloca as questões, a forma como desenvolve as questões, a forma como os alunos reagem a essas questões, tudo isso configura formas e práticas de avaliação bastante diferenciadas. Ora, é neste contexto, digamos, que os alunos, através das suas experiências avaliativas, vão construindo as suas percepções sobre a avaliação
desde muito cedo. Eu entendo que muitas vezes os alunos, quando chegam ao primeiro ano de escolaridade, passando pelo pré-escolar, obviamente já têm experiências avaliativas, não é? O primeiro ciclo hoje, o primeiro ano hoje já não é o início de coisas, não é? Uma continuidade de coisas, não é? E, portanto, já têm ideias, bem como aquilo que se trabalha nas famílias, em casa, sobre esta ideia de que é a avaliação. Ora, e neste estudo nós quisemos perceber que percepções é que os alunos tinham sobre as suas experiências avaliativas e se estas eram mais próximas, através daquilo que eles diziam, se estas eram mais próximas de experiências de caráter mais formativo ou mais somativo. E, em segundo lugar, que perspectivas os alunos tinham sobre as formas mais adequadas da avaliação. Para tal, consideramos apenas os alunos do 4º ano e do 9º ano de escolaridade, isto é, os alunos, eu vou dizer, não é à entrada, é no primeiro ciclo do ensino básico e no último ciclo do ensino básico. No 4º ano, a análise da informação, portanto, a metodologia, desculpem, só muito rapidamente, este é um estudo, é um estudo exploratório, de natureza qualitativa, que se inscreve num estudo mais alargado. É uma população tem 2 alunos com diferentes desempenhos. Um aluno que eu vou designar por fraco, suficiente, bom, indicado pelo professor do aluno, na matemática, respectivamente nos 4º, 6º, 9º e 11º ano. Muito embora nestes locais, Lisboa, Porto Alegre, Porto, Vila Real, portanto, ao todo são 32 alunos, muito embora neste estudo só se considere os alunos as respostas dos alunos do 4º ano e do 9º ano, por serem, de facto, entrada e saída do ensino básico. As respostas analisadas são essencialmente estas duas. Como é que tu achas que o teu professora de matemática chega à informação no final do período, portanto, e como é que o teu professor, se o teu professor ou professora te pedisse ajuda sobre como deveria ser feita a avaliação, o que é que lhe propunhas? Portanto, nós podemos ver aqui, analisamos esta informação considerando, foi parecido ali um bocado com a categorização que a Vera utilizou, não é? As fontes de informação e o processo utilizado. Onde é que recaíam, chamemos assim, as interações? Nós podemos ver, estão aqui alguns extratos. Podemos destacar aqui no 4º ano, ver as coisas que eu faço e depois metanota. Fazemos testes, etc. Portanto, há todo um conjunto de interações que recai sobre as fontes de informação e depois também um conjunto de testemunhos, chamemos assim, que cai sobre o processo utilizado, que refere sobre o processo utilizado. Está aqui uma pequena síntese. Em relação às fontes de informação, os alunos referem essencialmente a utilização que os alunos fazem na sala de aula, dos comportamentos e dos testes, não é? Portanto, o que é que vem, quais são as fontes? É o que os alunos fazem, são os comportamentos e são os testes. Em relação aos processos, há aqui uma ideia muito engraçada, que é o professor corrige os testes que vão depois desembocar numa nota. Não temos tempo para explorar isto, mas isto é muito engraçado, com a primeira legislação sobre avaliação, quando se definia a avaliação sumativa e formativa, havia sempre esta ambiguidade, não é? Que uma coisa se transformava noutra de uma forma quase mágica, não é? E, portanto, em termos gerais, nós podemos dizer se... Desculpem,
termos gerais, que a explicitação dos alunos é variável, mas todos os alunos do 4º ano têm uma ideia mais ou menos clara do que é sobre isto. Não há referências a critérios explícitos sobre a avaliação, pairando sempre uma ideia muito geral. A ideia de correção dos testes que se convertem em pontos que depois vão dar a nota, esta imagem transformadora, mágica, que uma coisa se transforma na outra, e há, evidentemente, aqui uma percepção contabilística da avaliação que configura uma perspectiva sumativa da avaliação. Se nós, é interessante ver, se nós tivermos em conta agora o que o 9º ano, já me perdi. Nós vemos que os alunos do 9º ano não fogem muito daquilo que os alunos do 4º ano dizem, andam mais estão muito dentro dos processos avaliativos também, e neste sentido emerge pela primeira vez esta ideia de uma avaliação ser justa ou injusta, não é? Esta questão da justiça na avaliação. Passando aqui à síntese, não é? Referem muito os resultados dos testes, referem a diversidade das atividades realizadas na sala de aula e as atitudes. Em relação aos processos, já não é... Tem uma ideia talvez um bocadinho mais clara, explicitam que é a média destas coisas todas, há uma espécie de média das diversas fontes de intervenção, e depois o professor calcula a classificação final, não é? E reconhecem ao professor alguma competência para conhecer o que os alunos sabem ou não, identificar os seus pontos fortes e também muitos referem a justeza da nota atribuída. Em termos gerais, estes alunos do 9º ano têm uma maior capacidade de explicitação, e emerge pela primeira vez esta ideia de média, não é? Muitos momentos que depois se transforma-se à média final. Não há referências também aos critérios explícitos, portanto isto continua, quer do 4º, quer do 9º, não há critérios explícitos de avaliação, muito embora, curiosamente, as escolas tenham critérios de avaliação. Não há referências a aspectos de utilização também, para efeitos de aprendizagem, e também no 9º ano permanece uma perspectiva de avaliação sumativa. Na questão seguinte, nesta questão, que é sobre o que é que eles aconselhariam, não é? Ao nível do 4º ano, é interessante porque nós vemos que há uma distribuição das fontes de informação versus os processos, mas no 4º ano há talvez mais ênfase nos processos que propriamente na informação. As ideias emergentes do 4º ano pode-se dizer, sobretudo, o alargamento das fontes de informação, portanto, quer do trabalho cotidiano, quer das suas atividades que fazem, por exemplo, os trabalhos de casa, as apresentações que fazem nas aulas, e do comportamento e valorização do esforço e da atenção do aluno. Em relação aos processos, é muito interessante, emerge aqui, de facto, esta ideia da utilização de práticas que sejam úteis para as suas aprendizagens. Que os professores explicitem os critérios de avaliação. Explicitem numa perspectiva formativa, isto é, para o aluno perceber, não basta dizer que o aluno só tem bom ou tem mau, ou insuficiente.
importa também que o aluno perceba porque é que tem bom ou que tem mau. E eles explicam isso de uma forma clara. A gestão do ensino e aprendizagem ser feita de uma forma mais adequada que facilite as aprendizagens. Portanto, aqui em síntese, os conselhos dos alunos de 4º ano estão mais focados nos processos do que nas fontes e estes próprios processos apontam para práticas avaliativas mais comprometidas com as suas aprendizagens. Curiosamente, no 9º ano, o peso daquilo que eles dizem está mais... Desculpem. Está mais focado nas fontes de informação do que nos processos avaliativos. Digamos que talvez que os alunos do 9º ano estejam mais preocupados em aconselhar formas que lhes permitam ter melhores notas do que propriamente uma preocupação com os processos de aprendizagem. Portanto, em relação às fontes, nós vemos que é, mais uma vez, o alargamento das fontes de informação àquilo que se faz dentro da sala de aula e não a momentos formais de avaliação. A relação aos processos, nós vemos aqui que é uma redução do peso dos testes, é ter em conta que o trabalho também é desenvolvido na sala de aula, portanto, a inclusão do trabalho na sala de aula, avaliar mais vezes ao longo do tempo, para não se ficar com muita matéria para o fim, e ser mais justo também. Em termos gerais, o conselho dos alunos do 9º estão mais focados nas fontes de informação, como já vimos. Os conselhos apontam mais para a diversificação de instrumentos ou para os processos, mas sempre por motivos que se prendem com resultados de aprendizagem e os alunos do 9º ano parecem ter uma visão, ao contrário dos de 4º ano, uma visão mais próxima nestes conselhos sobre numa perspectiva de avaliação formativa. Portanto, eu vou passar já aqui para os conselhos dos alunos. Em termos do 4º e 9º ano, apontam para uma maior diversificação das fontes de informação e para a adoção de processos avaliativos alternativos. Mas de uma forma diferente. O 4º ano focam-se mais em práticas alternativas para ajudar a aprender, enquanto os do 9º ano mais em práticas que tenham a ver com o sucesso nessa própria avaliação. E, portanto, outra diferença é que os do 4º ano parecem apontar mais para práticas avaliativas mais formativas, enquanto os do 9º ano para práticas mais sumativas. Finalmente, e para concluir, é de salientar que todos os alunos têm ideias sobre avaliação, sobre as ideias sobre como é que são avaliadas e como é que deveriam ser avaliados. Também parece que não há um trabalho de explicitação da avaliação e dos seus critérios aos alunos. Isto é, os alunos têm muito que adivinhar o que é que o professor quer que eles façam para fazer bem, e provavelmente as práticas avaliativas ainda estão muito coladas a um sistema contabilístico da avaliação. Portanto, as questões que eu deixava aqui será que trabalhar com os alunos sobre o que se espera deles em termos de aprendizagem não é um trabalho fundamental para o desenvolvimento de uma maior responsabilidade e autonomia no seu processo de desenvolvimento educacional? A segunda questão é: será que ouvir a voz dos alunos não é importante? Os conselhos que se avançam, porque os conselhos que eles avançam parecem ir no sentido de desenvolvimento de práticas mais formativas e se calhar não daria muito mais trabalho aos professores ouvi-los e ir no sentido que eles propõem, sobretudo aqueles do 4º ano. E, finalmente, a mudança que se deseja em termos de práticas avaliativas não será mais profícua
se esta for feita em diálogo com os principais protagonistas da própria avaliação na sala de aula, nomeadamente os alunos que, do meu ponto de vista, raramente são ouvidos sobre esta matéria. Muito obrigado. Obrigada, Jorge. Dávamos agora início à última apresentação com a professora Carolina. Bom dia a todos e a todas. Quero começar por cumprimentar os meus colegas da mesa, facilitaram muito a minha apresentação, até atendendo ao horário. Quero também felicitar o ISPA por mais esta iniciativa. Não sei se estão a ver, e quero também outra questão que me parece importante é agradecer o convite feito pela professora Vera e ao qual eu agradeço, e passarei então à minha apresentação. Penso que estão a ver a tela, pedia só para em relação... Sim, está tudo bem. Pronto, muito obrigada. Então eu trago aqui um outro alvo, que é os alunos do ensino superior. De facto, os alunos do ensino superior não foram ainda aqui falados, cabe-me a mim esta responsabilidade, mas se calhar muitas das coisas que já foram partilhadas pelos meus colegas anteriormente refletem-se e ajudam a contextualizar aqui estes mesmos alunos. Eu vou só partilhar uma ou outra frase que me parece essencial e que foram trazidas das comunicações anteriores, uma delas pela professora Vera, sobre que muitas das concepções que os alunos têm sobre estas temáticas da avaliação, do feedback dos professores, vem das experiências que eles viveram. Portanto, os alunos que chegam ao ensino superior trazem muitas destas vivências sobre esta temática. Outra questão relacionada com isto é que são alunos com determinado tipo de características, portanto, alunos, diria eu, que para quem o feedback que os professores foram dando teve aqui algum efeito, caso contrário, se calhar não tinham chegado ao ensino superior. Parece-me que é então importante trazer aqui a ideia destes alunos. A investigação ainda é escassa em Portugal sobre os alunos do ensino superior nestas temáticas. Começa a haver alguma, mas ainda não tanto quanto noutros ciclos de estudo, e portanto parece que é oportuno pensar também que estes alunos têm que ser mais, e estas práticas que eles vivenciam têm que ser mais investigadas. Portanto, aquilo que me parece importante é que a investigação sugere que, embora os estudantes, e em particular os estudantes do primeiro ano, apresentam elevadas expectativas de envolvimento académico, tenham sido selecionados. Estes alunos encontram diferentes exigências e dificuldades na sua adaptação à universidade. Isto é um trabalho que continua a nos mostrar que, de facto, o primeiro ano e a chegada à universidade, apesar de serem alunos com grandes expectativas de envolvimento académico, têm depois algumas contrariedades. Trago aqui a voz de um aluno que é um aluno de sucesso, que é um aluno que ontem encontrei ao ler
um elemento, um documento da Fundação Gulbenkian em que um aluno que é apoiado por esta fundação refere precisamente sobre estas questões. E achei interessante que no seu testemunho, um testemunho de muita atualidade, ele diz que ao nível das disciplinas e da matéria, quando começam as aulas a sério, é um choque. Portanto, esta questão fica-nos logo, na voz, trazendo aqui a voz dos alunos, como o professor Jorge estava a dizer, o quanto é importante, nós percebemos que ele começa por dizer é um choque. Há uma grande quantidade de matéria e não estamos habituados, embora sejam bons alunos. Portanto, eles têm a consciência disso. Estão habituados a estudar, a trabalhar, mas mesmo assim agora há aqui um esforço muito maior que têm que fazer. Outra questão que ele também refere e que frequentemente, quando damos a voz aos alunos sobre esta questão, nós nos apercebemos é que, do modo geral, eles chegam com médias altas à universidade, mas isso não quer dizer que depois não haja aqui alguns medos de falharem e que me parece também muito importante. No início foi complicado, e foi complicado também porque muitos destes alunos do ensino superior, há aqui mudanças, não só em termos institucionais relacionadas com estas questões ligadas à universidade, mas também da sua vida pessoal. Aliás, isto está bem documentado na literatura, que nos diz que este ano e este momento de transição para a universidade, apesar dos alunos terem expectativas elevadas, com resultados da chegada depois de uma grande caminhada longa, em que não estão nesta caminhada sozinhos. Vimos aqui bem o quanto é importante os professores dos anos anteriores, vemos também o quanto é importante aqui a família também neste esforço de chegar à questão do ensino superior. Há também expectativas elevadas em relação a passarem a ter mais liberdade e autonomia, mas também, ao mesmo tempo, mais responsabilidade sobre esta mesma liberdade e autonomia. O gerir o tempo começa a ser também um desafio para estes alunos. Aliás, o testemunho anterior que eu partilhei convosco refere que os alunos consideram, para manter determinado tipo de desempenhos e responder às expectativas que têm, 14 horas a 15 de trabalho e, portanto, de facto, é muito. Depois também outra questão que surge na literatura é um afastamento em relação a relações securizantes e que eles conheciam bem. E, portanto, eles também têm aqui desafios nos quais têm que investir, a relação a nível da família e dos amigos, a necessidade de estabelecerem novas amizades, novas relações interpessoais e que são fundamentais ao seu suporte social em relação a esta nova etapa das suas vidas, que é o ensino superior. E, portanto, também aqui precisam de tempo e de investimento sobre esta etapa. Vamos também ver que há também sentimentos de alguma ansiedade e perplexidade face aos desafios que agora têm que enfrentar. Nomeadamente a questão da quantidade de matéria, nomeadamente a conhecer e aprender novos passos, novas formas de trabalhar, novos professores, novas realidades, nomeadamente de ajuste de horários. Vejam o que é que também o outro aluno referia em relação à sua experiência de estar, para muitos, pela primeira vez, numa cidade tão grande quanto Lisboa, ou outras ligadas a universidades. E, portanto, há aqui uma intensidade e que não é, sabemos, igual para todos. Para uns haverá maiores desafios comparativamente a outros alunos,
não quero pegar nesta temática, mas inclusivamente pelo seu background social e cultural. E, portanto, há aqui esta transição para a universidade como sendo altamente importante em termos do seu percurso académico. E, portanto, a forma como também vão vivenciar estas experiências. Vamos ver que a universidade coloca ao estudante um conjunto de exigências, novos ritmos e formas de aprender. Realmente há aqui um ritmo muito acelerado. Todos nós que temos responsabilidade no ensino superior sabemos bem o que é que isso significa. Aliás, os ECTS traduzem também isto, não é? O esforço que é exigido aos alunos, novos professores, novos tipos de ensino e formas de avaliação. Se nós tivermos, nós que ouvimos os colegas anteriores, vemos bem, percebemos bem o quanto esta relação com o professor é importante. Sabemos muitas vezes que a relação com os professores no ensino superior ainda não está tão preocupada ou tão atenta a determinado tipo de realidades em relação aos estudantes. É claro que não podemos generalizar para todos os casos, sabemos isso, mas há aqui ainda um longo trabalho, comparativamente, se calhar, até a outros ciclos. Depois também outra questão é que os alunos começam a ter menor controle em relação à sua presença nas aulas, ao acompanhamento daquilo que sabem e que aprendem. Sabemos que, apesar de muitas vezes ser referido que a avaliação é contínua, a maioria dos alunos continua a ter a experiência e a vivência de que o que acaba por acontecer é muito ainda na universidade a questão dos exames. Vemos também outra novidade que eles referem, é a questão, ficam perdidos muitas vezes na questão da bibliografia. Há um grande trabalho de autonomia, de pesquisa, de desenvolvimento nesta área que nem sempre eles ainda, quando chegam, e em particular os alunos do primeiro ano, não estão ainda preparados em relação a isto. Daí também ser importante, como alguns referem, e nós vamos encontrando isso na literatura, a importância dos programas de mentoria em relação aos alunos que estão a chegar pela primeira vez na universidade. Vemos também que há alguns alunos que são mais autónomos, mas outros menos autónomos nesta questão da gestão do tempo, na ida às aulas, no traçar determinado tipo de objetivos, inclusivamente organizar o seu próprio estudo e a procura também dos professores ou de retirar algumas dificuldades. A aprendizagem também, sabemos que depende muito da qualidade do ensino dos professores e também da qualidade científica e pedagógica dos próprios professores, tal como acontece nos outros ciclos. Também outra questão que também aqui acaba por estar presente é que não é ainda muito conhecida da parte dos alunos estas novas realidades que têm que caminhar ao longo do seu tempo. A ideia do feedback já foi aqui trazida, já foi aqui partilhada pelos meus colegas anteriores, mas, e no caso do ensino superior, parece extremamente importante que, mais uma vez, a informação que os alunos recebem sobre os seus desempenhos continua a ser aqui um marco importante e necessário. Outra questão que também os alunos referem e que o professor Jorge trouxe aqui na voz dos alunos mais novos e que
os alunos do ensino superior são extremamente sensíveis em relação a ela, que é a questão da justiça das notas, e também não é, por vezes, muito claro, e isso encontramos em alguma investigação que eu já vou partilhar e que temos trazido agora sobre os critérios dessa mesma avaliação. Ou seja, parece que algumas das reflexões trazidas nas comunicações dos meus colegas de mesa anteriores continuam a estar aqui muito pertinentes também neste nível, neste ciclo de ensino. Depois também uma questão importante que é referida, quer na literatura e que depois na voz dos alunos, é um conhecimento, ser claro o que ele sabe e o que é esperado fazer e saber. Nem sempre isso acaba por estar muito claro nos alunos, e nos alunos universitários estas questões são ainda mais pertinentes. Também outra questão é que eles referem, aliás, também já foi aqui trazida, é os alunos valorizam a questão do próprio esforço que eles depositam nas atividades que realizam. E como esse esforço e interfere depois numa relação mais positiva com o seu professor. Para eles é claro que é efetivo se ajuda o estudante a compreender onde errou, porque o fez e o que pode fazer para não tornar a acontecer isso no futuro. E, portanto, aqui uma grande preocupação em evitar determinado tipo de situações que nem sempre levam a bons resultados. Alguma investigação que temos realizado tem-nos mostrado que os professores, e que temos realizado, quer algumas em Portugal, quer também com alunos no Brasil, nós temos chegado a algumas conclusões que parecem importantes e que vão ao encontro de outros trabalhos, que é que os alunos valorizam um feedback efetivo dos professores e que recorrem à necessidade de que sejam informações precisas e focadas sobre os seus próprios desempenhos. É um bocadinho um trabalho que ultrapassa a questão dos testes e de uma avaliação muito centrada nos testes, que ainda é tida e referida pelos alunos como sendo a mais frequente. É claro que quando eles referem isto, nós temos que atender se são alunos, quais é que são as suas áreas onde estão a frequentar, e portanto não é horizontal para todos os cursos do ensino superior e para todas as áreas, mas sabemos que ainda há uma grande tendência para os exames como sendo a forma com mais ponderação em termos da questão da avaliação. É claro que não podemos uniformizar para todos, mas continua a haver aqui uma grande tendência para que isso aconteça. Também aquilo que outros estudos têm dito em relação aos alunos é que eles tendem a valorizar o feedback dos professores quando é na forma de uma crítica construtiva, uma crítica que os ajuda a melhorar aquilo que eles fazem, que lhes dá indicações precisas sobre como não tornar a cometer determinado tipo de erros, que os ajuda a dar a voz e a explicar
porque é que chegaram a determinado tipo de desempenhos e resoluções e produtos, digamos assim, e não tanto só a questão das meras classificações, ou seja, ver uma nota no final de um semestre. E, portanto, aqui aquilo que também já foi partilhado pelos meus colegas anteriormente, de dar a voz aos alunos e perceber o que é que eles estão, o porquê de determinado tipo de desempenho, parece extremamente uma área sensível e que deverá ser mais atenta nos professores nestes níveis de ensino. Eu, para terminar, atendendo também, trago, e para deixar algum espaço que penso em relação a algumas questões, há aqui alguns desafios que nos parecem pertinentes. Carolina, desculpa estar a interromper, mas estamos mesmo a chegar ao limite. Se pudesses concluir. Sim, este já é o meu último slide, e, portanto, tem a ver com a questão da diversidade dos alunos que estão a frequentar o ensino superior e o número de alunos que também temos, muitas das vezes, nas salas de aula e nos contextos universitários, as novas formas de feedback trazidas pelo digital, que não foi aqui explorado, e depois como é que não cair nos 3 erros mais comuns em relação ao feedback que é dado aos alunos do ensino superior. E para terminar, deixava só aqui uma frase que neste contexto me parece muito pertinente e que é trazido por uma pessoa conhecida de todos e que teve aqui algum percurso que também conhecemos, não muito linear. Muito obrigado. Terminei então a minha apresentação. Peço desculpa ser assim um bocadinho a correr, mas atendendo à hora. Ok, então resta-me agradecer a estes incríveis oradores que nos trouxeram aqui os resultados bastante interessantes das suas investigações e que nos preenderam aqui ao ecrã durante quase 2 horas. Peço desculpa pelo atraso e, portanto, tenho os nossos mails, se quiserem esclarecer alguma dúvida que tenha surgido durante este espaço, estaremos disponíveis para depois vos responder. Muito obrigada a todos pela vossa participação. Okay. Deixem-me só agradecer também, portanto, obviamente, as participações e as comunicações, e dizer, portanto, que se suprimiu, portanto, a pausa que estava prevista entre esta mesa e a seguinte, portanto, avançaremos já para a mesa seguinte. Eu solicitava, portanto, aos coordenadores de mesa, portanto, que tentassem estar dentro dos tempos que estão previstos para as mesas, para não ultrapassarmos o tempo previsto. Portanto, mais uma vez, muito obrigado e passamos para a mesa seguinte. Portanto, vão ter que entrar no novo link, no link da outra sessão, portanto, vão ter que sair desta sessão e entrar na outra sessão para continuar, portanto, a participar. Até já. Muito obrigado.